Atos 5, 17 ao 25, e nós vamos estar agora analisando as consequências de tudo que ocorreu em Atos, né, dos milagres, das pregações. Assim diz a palavra do Senhor, verso 17. E, levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos, e os puseram na prisão pública. Aqui a gente tem aqui, em Atos capítulo 5, os apóstolos fazendo a vontade de Deus. O verso 14 vai dizer que a multidão crescia cada vez mais, que eram muitas curas, que as cidades vizinhas de Jerusalém iam para as pessoas serem curadas. E a gente observa que houve uma consequência aqui. A consequência foi que o sumo sacerdote e os principais do partido dos saduceus, havia alguns grupos em Jerusalém. O pessoal fala, o protestantismo criou um monte de partidos, de seitas. Na verdade, sempre houve seita em tudo que é religião, partido. Aqui tinha a seita dos saduceus, que não criam em ressurreição, não criam em milagres, não criam nos profetas. Tinha dos fariseus, que criam nisso tudo. Tinha os herodianos, que eram um grupo político. Tinha os essênios, tinha muita gente. E sempre houve na história da igreja muito tipo de partido. Sempre houve, no primeiro século havia a seita ou o grupo da circuncisão dentro da igreja. Havia um pessoal que gostava de comer bacon, outro não gostava. Segundo século também, sempre houve isso. E aqui tinha um grupo da seita dos saduceus. E qual o sentimento que eles tiveram em relação aos apóstolos? Verso 17. Eles encheram-se de quê? Ciúme, inveja. Eles ficaram plenos de inveja. A ideia aqui é que eles transbordaram de inveja. Por quê? Por causa dos resultados da pregação da vida e dos milagres, da ação de Deus na vida dos apóstolos. Então é muito comum a gente achar que fazer tudo certinho, vou fazer a vontade de Deus, e todo mundo vai bater palma. Não vai acontecer, né? Não vai acontecer, e a gente vê aqui que não aconteceu, e o sumo sacerdote e os outros estavam com ele, ficaram cheios de inveja e prenderam os apóstolos, né, em uma prisão pública. Mas ocorreu algo interessante aqui. Mas de noite um anjo do Senhor, verso 19, abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Alguns pontos aqui importantes. O anjo tira eles da prisão e manda eles para onde? Para casa? Para o templo. Não era pregação no templo que fez eles ser presos? Não faz muito sentido, né? O anjo tira eles da prisão, estão livres. Aí Pedro e João, ufa, que bom. Agora vocês vão lá no templo pregar de novo. Então, a gente observa que, às vezes, a lógica do Senhor não faz muito sentido. Se você pensar friamente, o melhor lugar para eles estarem era ir para a casa deles e não, no tempo, pelo menos deixar uma semaninha, né? Deixa os caras ficar mais tranquilos, mas não, eles tiraram, né, eles da prisão e deram uma ordem. Né? Na verdade, deram duas ordens: apresentai-vos no templo, primeira ordem, e a segunda, e dizer ao povo o quê? Todas as palavras desta vida. Eles foram retirados da prisão, o Senhor fez um milagre. Para quê? Para que eles pregassem o evangelho. E a ordem do anjo aqui é que eles falassem as palavras que as pessoas mais gostassem, as palavras que fossem melhor, não. Todas as palavras desta vida. Eu quero que vocês falem tudo o que Deus mandou vocês falar. Vamos abrir ali em Atos 20. Atos 20, verso 20 e o verso 27. Diz o seguinte: Paulo aqui se despedindo dos presbíteros da igreja de Éfeso, na cidade de Mileto, que ele manda chamar, e o verso 20 diz o seguinte: Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Então, tudo que era útil, ele anunciou. E o verso 27, porque nunca deixei de vos anunciar o quê? Todo o conselho de Deus. A gente observa aqui que a igreja primitiva, ela tinha uma prática: anunciar todas as palavras dessa vida ou todo o conselho de Deus. Existem doutrinas do cristianismo
que não são populares. Existem conceitos no cristianismo que são, às vezes, não são simpáticos, são antipáticos ao homem caído. Mas a obrigação da igreja, a obrigação dos ministros, a obrigação é falar todas as palavras dessa vida. Os batistas são um povo democrático, nós somos autônomos. Só que a democracia da Igreja Batista, as assembleias, elas são administrativas, elas administram, elas não são legislativas, isto é, elas não dizem o que deve ser pregado, não dizem o que deve ser crido, não dizem como tem que ser vivido, elas apenas dizem como o Senhor diz que a gente tem que fazer. Porque, embora seja democrático na administração, a nossa crença é uma monarquia. Quem é o rei? Jesus. Então aqui os apóstolos foram soltos para pregar todas as palavras desta vida. Aquela igreja fala de inferno, mas tem que falar. Fala que se não abandonar a prática do pecado não vai ser salvo. Mas tem que dizer isso. Tem que dizer. Por quê? Porque a gente não está negociando a mensagem. A gente não está tentando deixar ela palatável. Claro, você não precisa ser grosso. Você não precisa falar uma mensagem que ninguém entenda. Mas você tem que falar aquilo que está nas Escrituras. Verso 21, alguma dúvida até aqui? Não. E, ouvindo eles isso, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Princípio fundamental, ensino. Quando você vai no templo budista, você quer ouvir sobre Buda, é normal. Quando você vai numa mesquita islâmica, você quer aprender sobre Maomé. Mas só na igreja evangélica, você vai na igreja evangélica, você quer se divertir. As pessoas querem se divertir, querem entretenimento. É só aqui. Né? É uma coisa incrível. Mas, quando você entende o papel da igreja, é primordial o papel de ensino sobre Jesus. Verso 21 continua. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e todos os anciãos dos filhos de Israel, e os enviaram ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas, tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltando lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o sumo sacerdote, o capitão do templo e o chefe dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles, e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes, dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão em pé no templo e ensinam ao povo. Então o cara chegou, o sumo sacerdote, para poder fazer a sua verificação. O que está acontecendo? Chamar lá os apóstolos para a gente conversar com eles. E eles não estavam. Cadê esses caras? Onde é que eles estavam? No templo. E aqui é importante. O mesmo Pedro, a gente fez de Pedro algumas vezes aqui. O mesmo Pedro, que era um covarde, que ficou com medo de uma serva antes do Pentecostes, agora cheio do Espírito Santo, ele acabou de ser preso, foi solto. Ele estava onde? No local que fez ele ficar preso, que era o templo, ensinando as pessoas. Por que ele faz isso? Porque ele entendeu, e ele viu Jesus e entendeu a missão dele. E aqui de novo a expressão ensinam. O ensino na igreja é fundamental. Sabem qual era o apelido dos batistas há uns 30 anos atrás? Os Bíblias, o povo da Bíblia. Por quê? Porque viam os batistas carregando as Escrituras, e quando iam a uma igreja batista, o que era feito era a exposição das Escrituras. Os batistas, e aqui sem nenhum tipo de orgulho, mas é um fato histórico, eles diferenciavam de outras denominações, porque não era o que Deus disse ao meu coração, não era o que diz a confissão, era o que a Bíblia diz. Sempre foi uma tradição batista se fundamentar nas Escrituras. Não que nós rejeitemos a tradição da igreja de maneira alguma, só que nós colocamos ela debaixo das Escrituras. Então, era uma marca do nosso povo, os Bíblias, né? O povo da Bíblia, porque nós até falavam: vocês são muito frios, vocês só ficam na Bíblia. Era o que falavam de nós. Se fossem fazer um censo hoje, possivelmente essa marca tenha nos deixado, né, como denominação. Mas nós éramos o povo que ensinava a Bíblia como a igreja primitiva ensinava. Verso 26. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinastes nesse nome? Eis que enchesse Jerusalém de vossa doutrina. Enchesse Jerusalém de vossa doutrina. E quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Aqui uns pontos
importantes. Como eu já disse, as curas não irritaram o sumo sacerdote. Os milagres não irritaram o sumo sacerdote. As ações que a igreja faz, as ações filantrópicas, não irritam a sociedade. O que irrita a sociedade? A nossa doutrina. É isso que irrita as pessoas. É isso que faz com que as pessoas não gostem da igreja. Se a igreja apenas fizesse seu papel, um papel de distribuição de cesta básica, não dizendo que não tem que fazer, tendo condições, tendo a necessidade, pode-se fazer. Se a igreja apenas fundasse colégios, desde que não ensinasse nada confessional no colégio, se a igreja apenas fizesse hospitais, fizesse multirão de distribuição de óculos e de consulta de dentista, tudo isso é válido. Mas se ela apenas fizesse isso, ninguém ia reclamar. O que acontece? Quando nós pregamos o Evangelho, especialmente hoje, as pessoas falam, você não pode nos obrigar a crer nisso, tem que respeitar a nossa religião. Mas quem está dizendo que a pessoa tem que mudar obrigatoriamente de religião? A gente só está dizendo o que nós cremos. A gente está apenas falando a nossa doutrina. Tem um caso no Rio Grande do Sul, de um pastor que ele falou que os outros deuses das outras religiões são demônios, baseado em 1 Coríntios capítulo 10, né? O que sacrificam aos ídolos são demônios. E obviamente a interpretação correta é essa mesmo. Até evangélico dizendo que ele se expressou mal. Ele citou o texto. Aí o mundo se irritou porque a gente falou o óbvio. O óbvio. E uma coisa importante aqui. A igreja de Jerusalém, ela encheu Jerusalém do quê? Da doutrina. O que a gente escutou hoje? Menos doutrina, mais Jesus. Mas como é que eu vou saber quem é Jesus sem doutrina? O importa é chegar no local de carro, não importa o combustível. Mas como é que eu vou chegar com um carro sem um combustível? A igreja aqui encheu a cidade da doutrina deles. Poderiam concordar ou não concordar, mas todos sabiam o que a igreja queria. Uma confissão pública da igreja. Que a gente consiga fazer o mesmo, encher a cidade da nossa doutrina. As pessoas saber o que nós cremos. Saber o que nós cremos. Isso é fundamental. Por quê? Porque isso que Deus quer. Que nós enchemos a cidade da doutrina. Hoje se tem uma ideia que importa só o sentimento. O sentimento é muito importante, mas o que se crer é fundamental. E qual é a conclusão lógica da doutrina que eles estavam dizendo ali? Verso 28. E quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. O fato lógico. Quem pediu a crucificação de Jesus? Os sacerdotes. Quem comprou Judas para trair Jesus? Os sacerdotes. A conclusão lógica da doutrina é que os sacerdotes sim eram culpados da morte de Cristo. Temos também, para nosso contexto imediato, histórico, a conclusão lógica de nossa doutrina. Pessoas que vivem em relação homoafetiva não serão salvas. É a conclusão lógica da doutrina. A conclusão lógica da nossa doutrina é que aqueles que não creem no Senhor não serão salvos. A conclusão lógica da doutrina é que existe um padrão de família, um padrão de casamento, um único meio de salvação. E o que as pessoas fazem? Vocês estão dizendo que Deus não nos ama. Vocês estão dizendo que vocês são melhores do que nós. Pelo contrário, o fato de reconhecermos como pecadores miseráveis indica que nós não nos achamos melhores que ninguém. Poxa, fala uma coisa muito interessante. Nós, quando formos perseguidos, não seremos perseguidos como cristãos, mas como inimigos da sociedade, subversivos, propagadores de ódio. Sabe como os cristãos eram chamados no Império Romano, primeiro, segundo e terceiro século? Era dado um adjetivo a eles, alguém sabe? Ateus. Por quê? Porque eles negavam todos os outros deuses. Eles são ateus. São ateus, vamos perseguir os ateus, porque negam todas as divindades. Aí tudo que acontecer de ruim na sociedade, algum Deus está bravo com os cristãos, que eles negam todos os deuses. Eles são propagadores de ódio, propagadores da subversão social, são péssimos cidadãos. Esse discurso não parece parecido com um certo discurso hoje em dia? Que nós somos tudo isso? Os únicos que não... inclusive eu tive que ver muçulmano defendendo a pessoa do candomblé, quando o tal pastor falou que todas as religiões que não são cristãs são do demônio. Muçulmano defendendo liberdade religiosa. Claro, no Brasil eles defendem, óbvio, mas lá no país deles não defendem. Brasileiro, é óbvio, é bem legal. Queria perguntar se eu posso pregar
um saudita o evangelho sem que eu e ele seja preso, né? O fato é que, quando nós falamos da doutrina, muita gente vai gostar, mas muita gente vai odiar. Mas qual é a nossa função? Encher Jerusalém da nossa doutrina. Essa é a nossa função. E qual é a resposta de Pedro ao sumo sacerdote aqui? Verso 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Isto é, eu não vou obedecer vocês, né? Uma vez, uma pessoa da minha família, no Instagram, perguntou a mim: não, mas se você, a lei dizer que falar que a tua fé, a tua pregação está errada, você tem que obedecer à lei, né? Aí eu falei que eu iria de muito bom grado preso, porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Que o Estado tem uma autoridade, mas ela é delegada por Deus, e Deus tem a autoridade máxima. Então, quem é mais importante obedecer, a Deus ou aos homens? A Deus. E é isso que Pedro fala: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E ele vai pregar para o sumo sacerdote: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. Essa expressão aqui é um tapa na cara. Por quê? Porque os sacerdotes pagaram os soldados para dizer que o corpo de Jesus foi roubado enquanto os soldados dormiam. E a pergunta de Agostinho é: se o corpo foi roubado pelos discípulos enquanto os soldados dormiam, como é que eles sabiam que eram os discípulos? E se não dormiam, como é que foi roubado? Então ele está falando na cara deles: vocês sabem que Jesus ressuscitou. Vocês sabem que ele está vivo, né? E isso é a diferença da nossa religião. Jesus está vivo. Todos os outros estão mortos, né? Olha só a pregação. Eu falo, eu sou um doce perto do pessoal da Bíblia, em pregação. Na cara deles: a qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. A gente tem uns casos interessantes na Bíblia de pregação. Os caras vão lá se batizar com João Batista. O que um pastor normal faria? Pô, que bom, irmão, vamos aqui falar. O que João Batista fez? Raça de víboras. Vocês têm que dar fruto de arrependimento primeiro. Os caras vão lá falar com ele para se batizar, e João Batista começa a chamar eles de filhos de serpente, né, que não dão fruto de arrependimento. Aqui, Pedro podia ter explicado, a gente podia pensar ser mais polido. Então, olha, Jesus ressuscitou, vocês têm que se converter. Pedro fala: vocês mataram Jesus. Fala: suspendendo-o no madeiro. Ele fala: vocês mataram Jesus. Qual é a acusação do verso 28? E quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. O que Pedro fala? Vocês mataram Jesus. Interessante, né? Interessante isso. E antes que alguém acuse o texto de Atos de antissemitismo, Pedro era judeu. É um judeu acusando o outro, né? Vocês mataram Jesus, suspendendo no madeiro. Coisas óbvias aqui. Jesus foi crucificado publicamente e ressuscitou. Não podiam falar nada contra isso. Notem que a pregação da igreja primitiva era um fato: Jesus está vivo, porque todos os outros estão mortos. E Deus, com sua destra, o elevou a príncipe salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Aqui, um ponto aqui interessante. Deus, ele elevou, ressuscitou Jesus. Jesus foi assunto aos céus para o quê? Com qual objetivo? Dar o quê? A Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. A questão é: Israel inteiro recebeu isso? Deus tinha uma intenção benevolente e salvífica. Essa intenção não foi cumprida, não por fraqueza de Deus, mas por rejeição de Israel. Só tem duas possibilidades: ou Deus não conseguiu, ou Deus deu liberdade. Como Deus faz o que quer, Deus deu liberdade. Vamos abrir ali em Romanos 9:30. Romanos 9:30. Deixa eu achar aqui. Diz o seguinte: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça, sim, mas a justiça que é pela... Quando você ouviu algum pregador famoso de YouTube, reformado, dizer que não é condicional a salvação, a justiça vem pelo quê? A salvação é condicionada à fé. Simples. Por quê? Porque Deus quis. Deus é soberano em falar que a condição é a fé.
né? Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Israel não pôde ser aceito por Deus. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço, que é Jesus. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele é paz, qualquer um que nela crer, que crer nela não será confundido. Então aqui, por que Israel não recebeu o arrependimento, a salvação? Porque não creu, porque ele tentou fazer isso pelas obras. Todo mundo que tentar ser salvo pelas obras será condenado, sem exceção. Por quê? Porque ele está confiando em si mesmo e não em Deus. E ali em Romanos 10, verso 21, e a gente aqui vai ter que mostrar como a interpretação de graça irresistível do calvinismo é errônea, porque se ela for verdadeira faz Deus um sádico. Diz o seguinte, no verso 21, Romanos 10: mas para Israel, diz: todo dia estendia as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Deus, ao estender as mãos para salvar Israel, Deus estava sendo sincero ou não? Sim. Israel foi rebelde. Aqueles que falam de graça irresistível, que Deus salva as pessoas porque Ele quer e outra porque Ele não quer, vão ter que argumentar que Deus, ao estender as mãos a Israel, com uma mão, com outra empurrava Israel para que Israel não fosse. E não faz sentido. Deus aqui sinceramente queria que Israel fosse salvo, e Israel não foi, ou pelo menos em sua totalidade. Por quê? Porque Deus fala em sua palavra que eu coloco a bênção e a maldição, a morte e a vida. Ele dá a dica: escolhe pois a vida, escolhe pois a bênção. Então Pedro está dizendo aqui o seguinte: olha, Deus queria salvar vocês. Deus levou Jesus para dar remissão e arrependimento de pecados para vocês, para que vocês fossem perdoados, mas vocês não quiseram. Voltando para Atos capítulo 5, verso 32, e nós somos testemunhas acerca dessas palavras. A expressão testemunha é mártir, daí vem o termo martírio, testemunho, né? Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. O que significa isso? Deus deu àqueles que lhe obedecem. Primeiro, lhe obedecem aqui é um genitivo, é um gênero masculino, referência a Jesus, ok? E obedece em relação a quê? A chamada evangélica de arrependimento. A gente tem que obedecer a ordem de arrependimento. Aqui não é obediência em relação às obras da lei, e sim a obediência a receber ao Senhor. No capítulo 3 de Atos, verso 19, diz o seguinte, aqui a ordem, Deus dá o Espírito Santo a quem obedece a essa ordem: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, o Espírito Santo será dado a quem se arrepender, a quem receber o Senhor em arrependimento e fé. Significa que aqueles que não se arrependeram não têm o Espírito Santo, não serão salvos, e estão em desobediência. Ele é tão bom, é tão maravilhoso, mas ele não se arrependeu dos pecados. Ele está em desobediência deliberada ao Senhor. O Senhor diz para a lua ter sua órbita, a lua obedece. O Senhor diz às ondas para ter o lugar e não passar, as ondas obedecem. Diz para o sistema solar ter a sua órbita, a sua organização. O sistema solar tem sua organização. Diz para as galáxias terem as suas, elas têm as suas. E diz para o Zé da esquina: arrependa-se. O Zé da esquina fala: não preciso. É basicamente isso que ocorre. Por isso aqui ele fala: o Espírito Santo é dado a quem lhe obedece a ordem de arrependimento. Significa que mesmo eles aqui sendo sacerdotes, sendo judeus, sendo de família temente a Deus, ainda assim eles não tinham o Espírito Santo, porque não obedeceram ao Senhor. E temos, para encerrar a perícope, o conselho de Gamaliel, o professor do apóstolo Paulo. E ouvindo eles isso, se converteram e começaram a refletir sobre a fé cristã. Não. O que ocorreu com eles? Se enfureceram e deliberaram matá-los. Não matarás. Não quer saber, né? Não matarás. Eles queriam matar os judeus, os apóstolos, porque se enfureceram com a pregação do evangelho. Mas eu falei do evangelho, não entendo porque ficou brava. Porque estão mortos em pecado e odeiam as coisas do Senhor.
Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, e aqui é importante destacar, no início da perícope ali, eram saduceus, no verso 17. Agora, quem se levanta é um fariseu. O fariseu acreditava que viria o Messias, acreditava em ressurreição, acreditava em anjo, acreditava em milagre, acreditava em profeta. Fariseu não é um adjetivo de xingamento, virou, mas não é. Tinha fariseus que criam, né? E tinha fariseus que eram hipócritas. O problema não estava na doutrina, estava na forma de se viver, de muitos fariseus. Os saduceus não criam nada disso. Então, quando o Gamaliel escuta, os caras estão fazendo milagre, estão dizendo que Jesus ressuscitou e que ele é o Messias. Pode ser verdade. Aí o que Gamaliel fala? Né? Levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei venerado por todo o povo. Esse texto às vezes é usado para falar, viu, a gente pode venerar santo. Só que a expressão tímios, venerado, é mantido em honra. Alguém especialmente querido. Você não vê aqui no texto ninguém se ajoelhando para Gamaliel, acendendo vela para ele e pedindo para ele fazer um pedido. Significa que ele era querido. Né? O que os católicos fazem, eles dizem que não, mas é adoração. Eu me ajoelho perante uma imagem, ou mesmo que eu falo, não é a imagem, é o quem ela representa, tanto faz, e peço a esta pessoa. O nome disso é adoração. Não tem outro nome. Né? Pode chamar do que quiser, mas é adoração. Então, venerado por todo. Todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. O que ele está falando aqui? Algo muito simples. Olha, houve 2 supostos messias. E o que ocorreu com eles? Depois que eles morreram, não aconteceu mais nada. As pessoas se dispersaram. Vamos esperar para ver esse movimento. O verso 38 diz isso. E agora, digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de Deus, se desfará. Mas se não é de Deus, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça ser também achados combatendo contra Deus. Alguns pontos em relação a isso. Tem que ter cuidado com o que Gamaliel falou. Aqui não é uma doutrina da Bíblia dizendo o seguinte: se você abrir um movimento, ele não fechar, ele é de Deus. Isso é o que Gamaliel entende. O autor não está dizendo que isso ocorre. Por exemplo, o islamismo cresce a rodo. Não é de Deus. O neopentecostalismo cresce a rodo. Não é de Deus. Mas se é de Deus, aqui é o que Gamaliel está dizendo. Olha, se de fato Cristo for o Messias, obviamente não vai fechar, é óbvio. Mas não significa que só porque o movimento cresce, ele é de Deus. Não significa isso. Muito pelo contrário. Né? Então o que a gente observa aqui? O autor está registrando a opinião de Gamaliel. Ele não está dizendo que isto é uma verdade bíblica. Obviamente a igreja é indestrutível, e não fechou, e não acabou, porque Jesus de fato é o Messias, mas tem que ter cuidado com a opinião de Gamaliel. Tem certa sabedoria no que Gamaliel disse, mas ela não pode ser vista como lei. Ok? O verso 40, e concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Concordaram, mas não concordaram. Né? Concorda, tá bom, mas mesmo assim a gente quer bater nele. Açoitados aqui é a quarentena de açoites que os judeus davam, né? Então receberam 40 chibatadas cada um, né? E a chibatada não foi com carinho, imagina você receber 40 chibatadas nas costas. E qual foi a ordem? E mandaram que não falassem o nome de Jesus, e os deixaram ir. Agora, olha a atitude dos apóstolos aqui. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, chateados, dizendo que eu não vou mais na igreja, Deus deixou isso acontecer comigo. Não, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. Eles estão felizes porque Deus julgou eles dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Eles não estavam nem aí para o julgamento dos fariseus, dos saduceus, do conselho. Estavam nem aí porque o homem pensava. Estavam nem aí, davam de ombros. Estou nem aí, se eles acham que é verdade, é mentira. Eu sei que Deus me achou digno de padecer no nome dele.
E o que aconteceu? Qual era a ordem? Ó, sai do templo e para de ensinar esse nome. O que aconteceu no verso 42? E todos os dias no templo e nas casas não cessava de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Aqui para mim é o cristianismo ideal, no templo e nas casas, né, onde o nome do Senhor Jesus é anunciado. Todos os dias. Né? Por que a gente não tem às vezes o mesmo resultado da igreja primitiva? O verso 42 diz, e todos os dias, no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Né? Uma igreja pujante, mesmo diante da perseguição. A ordem era, não preguem. Então a gente vai pregar uma vez por semana para não chatear. Não, vamos todos os dias. Aonde? Lá onde é que eles estão. Né? A igreja era meio impertinente. Né? Que a gente seja impertinente como eles. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, amor e misericórdia, Pai. Que o Senhor venha nos abençoar, Deus, e nos dar, Deus, toda essa ousadia dos apóstolos e da igreja primitiva, Pai. Que nós venhamos a te obedecer, Deus, sem se importar, Deus, com a aprovação humana, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.